Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. Sempre lembrando que as nossas mini aulas e todas as atividades da academia têm o propósito de fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro. E além das mini aulas e todas as atividades, na descrição dos vídeos tem lá um link para o grupo do WhatsApp onde vocês podem estar marcando pelo link do WhatsApp, marcando uma reunião, uma conversa conosco, para tirar dúvidas quaisquer, eu poder te ajudar em quaisquer assuntos referentes aqui da academia. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de, de um case que tivemos, né? Mas são todas obras de terraplanagem, a questão de acerto de umidade, né? Que é feita com caminhão-pipa. E aí tem uma foto. Essa foto aí, na verdade, ela não está tendo esse objetivo de umidificar o solo para efeito de correção de umidade. Mas ele está aí para diminuir o pó na obra, né? Então não é a função de acerto de umidade, mas é sim de conter um pouco o pó que tinha na obra naquele momento. Então eu marco essa foto para vocês verem o errado, né? O certo é o seguinte: na barra do caminhão tem que ter uma barra para distribuição de água. E a água então cai numa barra de distribuição e ele então é colocado em função do volume e do andar do caminhão. Você distribui lá um certo volume que você calculou previamente para poder chegar na umidade ótima de compactação. E também, antes disso, você tem que ter uma espessura adequada para fazer esse processo e saber que espessura que você está distribuindo essa água. Existe um cálculozinho que é fácil de fazer, mas estou disponível para explicar esse assunto, né? Porque as pessoas acabam distribuindo essa água de uma forma incorreta e aí tendo dificuldade de acerto de umidade. Aqui é uma outra tomada do próprio caminhão que está fazendo essa operação, então, de umidificar só para o pó não levantar, né? Então, uma foto um lado, outra atrás. Vocês podem ver a praça de compactação aqui sendo preparada, né? Sendo formatada. E aqui vocês podem ver um muro de arrimo sendo construído, um muro de arrimo de aterro reforçado, que é outra coisa importante para soluções onde você não tem espaço. Por exemplo, o terreno foi ocupado até a divisa, e aqui à esquerda nós tínhamos uma APP, a área de produção permanente, que não pode ser tocada. Então você tem que fazer a obra rente essa linha de divisão. Aqui, a história do controle de reaterro de vala. Então é bom vocês, destaco aqui, né, saber que nós temos que fazer a parte geotécnica da vala, não só do ponto de vista da escavação, para ter então os barrancos, né, como se fala, e na verdade são taludes para engenharia civil, os taludes bem estáveis, né, não matar o homem que entra dentro da vala, e também o tratamento do, do fundo, né, da fundação dos tubos, né. Aí vocês vão ver algumas fotos mostrando então o cuidado. Vocês podem ver que nessa foto o talude está um pouquinho inclinado, enquanto na primeira está vertical. O tubo já foi colocado, portanto, já foi acertado, compactado a base do tubo, e agora começa o processo de recompactação. Então, como que é? Você compacta a fundação, tem todo um controle tecnológico para você verificar se ela está boa, adequada, senão depois o tubo vai ter problema. Põe o tubo, faz as emendas de ponta e bolsa do tubo, qualquer outro tipo de emenda, isso tem que funcionar. Ele não deve ser desse tubo, por isso que você tem que dimensionar a fundação. Depois você joga solo e o solo é compactado dos dois lados, para o tubo não correr para um lado ou para o outro e começar a ter esforços já indesejados no tubo e podendo ter vazamento. Se tiver vazamento, vai dar problema aí com a vala. Aqui a parte do controle, mostrando o penetrômetro e mostrando também o controle geométrico com essa
estaca branca, né? Aqui mostrando já posicionamento da caixa, que é uma referência para a gente dentro da vala, e aí antes de pôr o tubo, o controle, né, de penetração no fundo da vala para ver se ela está adequada a gente assentar o tubo. Aqui, aquele muro de arrimo, ele está sendo preparado. Se você perceber a foto, depende aí a visão que sua tela está te dando, mas aqui é a área de APP. E aqui é a linha divisória, bem onde está o muro. E a máquina aqui, que era uma pá carregadeira, estava, ou está nessa foto, colocando pedras aqui exatamente nessa tela que tem aqui. Vamos ver se tem uma foto melhor para te mostrar a tela. Então, é o paramento ou tela e pedras estão sendo colocadas. Vocês podem ver aí. Aqui nós podemos ver o que. Aqui está ele colocando as pedras, elas ficam numa forma, nesse caso de paramento, fica numa forma triangular aqui, são pedras até miúdas, que com a mão pega, né? Aqui já é a APP, e aqui tem algumas estacas, né? E aqui o muro subindo, né? Para poder então receber desse outro lado terra, aterro compactado. E detalhes das pedras, né? Como fico para não vazar por essa grade que tem aqui. E aqui já colocando o geotêxtil, que o solo não pode ter contato direto com essas pedras. Eu tenho um geotêxtil aqui. Pode ver que o formato é meio curvo aqui, né? Poligonal, de tal forma a proteger exatamente a forma original da app. Bom, era isso que a gente queria mostrar em termos de, de fotos. Foi um pouco rápido aqui, mas eu dou uma acrescentada aqui no que eu quero falar. O, Falamos de controle de aterro. Senhores, não adianta falar de controle de aterro se na fase de projeto não tiver as especificações técnicas. Então, você que está fazendo um projeto, não esqueça das especificações técnicas. Você que vai contratar uma obra, não esqueça de contratar a obra com as especificações técnicas. E eu estou disponível todo dia às 16 horas, segundo agendamento, para pegar o material que a gente desenvolveu ao longo desses 35 anos e te dar, te emprestar, né? Te emprestar, se envolver, né? Dá para você colocar na tua obra, cobrar do seu projetista, cobrar do seu executor especificações técnicas. Ou seja, a Dynamis, né, a empresa Dynamis, a minha pessoa, caminhou 35 anos com as experiências de hoje. Eu estou querendo passar minha experiência gratuitamente, né? Então, gratuitamente, é lógico, é uma consulta, uma direção, né? Se o trabalho for grande e a gente gastar muitas horas, não. Aí a gente entra com consultoria, ou até com projeto, se precisar, acompanhamento técnico da obra, controle tecnológico. Veja no site as atividades da academia. Mas eu como pessoa tenho o principal objetivo de fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro. Como eu fomento? Passando, servindo com tudo que Deus me deu a oportunidade de aprender, na teoria, na prática e na vida espiritual, passar para vocês. Essa é a função da academia. Academia é um instrumento que Deus me deu também, né, para eu passar esses 35 anos de vida cristã aplicado à engenharia civil geotécnica e no termo de fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Então, quando eu falo produtivista, eu falo da questão de precificação, a questão de financeira, né? De capacitação, né? De um lado. E do outro lado, eu falo de gestão cristã, que é exatamente ser guiado pelo Espírito Santo. Isso não é religião, né? E o lado temático, se você quiser saber só a parte temática, a gente faz uma reunião no workshop, eu pego o material, não na hora, porque precisa consultar aqui ó, os dados que eu tenho, né? Site, enfim, site não. O, Hoje eu falo SharePoint, que é o servidor nas nuvens, e poder então te dar os dados e eu te orientar com aquele texto para aquele assunto, tá bom? Então o controle tecnológico é fundamental, ele tem que ser parte integrante
do projeto nas especificações técnicas, senão depois você não consegue ter recursos para fazer a obra. Então o empreiteiro vai ficar sozinho desenvolvendo a obra. Isso pode parecer bom para ele, também não é bom para ele, né? Porque se der depois algum problema, ele que vai ser responsabilizado. Bom, é isso que eu tinha para falar nessa mini aula. Até a próxima mini aula e peço para você compartilhar o nosso projeto. Mais do que compartilhar, vem para participar do projeto. Todo fim de ano, né, de meados de novembro até meados de janeiro, faço 40, cerca de 40 mini treinamentos de como trabalhar conosco. Vem trabalhar conosco. Tchau, tchau. Até a próxima mini aula.